e onde não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Fala, Denis. Tudo bom, meu irmão? Esteja à Ô, vontade, irmão. fale aí. Tudo bom, meu querido? Armando Chagas, boa noite a todos aí. Estão ouvindo bem aí? Tá ouvindo? Tá de boa? Eu não sei se é a minha internet que tá ruim, mas tá de vez em quando dá uma picotada. A minha também não tá muito boa, também acabou de chover aqui, aí a internet fica ruim. Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo muito. Tá Aqui... dando uma picotada mesmo no áudio. Eu acho que não estava normal, né? Mas o Denis entrou. Aí eu não sei se é no áudio do Denis. Realmente tá dando uma. Mas pode falar. Qualquer coisa, fecha o microfone do outro, aí dá certo. Fechar o meu microfone. beleza. Mas dá para ouvir tranquilo? Tá de boa o som? Beleza. Então, boa noite a todos, boa noite a vocês aí. E, assim, Armando um grande conhecimento aí, trazendo um pouco para nós, um pouco da história, que é importante também, né? O povo saber um pouco o lado da história também, fora da Bíblia. Eu acho particularmente, assim, muito importante também. Mas, assim, voltando lá para o nosso assunto, o lado do pastor, tá conseguindo ouvir, Chagas, aí? Tá? Ô, Chagas, eu queria que você colocasse aí Efésios 4:11. Consegue pôr aí? Não, tá não. Chegou não. Sim, Denis. Efésios 4:11. Isso. Vamos lá. Efésios 4, versículo 11. Isso. Primeiro lê só o 11. Pronto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso, até aí por enquanto. Aí, ó, que nem aí fica um desafio também para o pastor, né? Que esse é o único versículo onde eles usam para dar respaldo para pastor nos dias de hoje. Só que se você continuar e ler até o 15, você vai ver que esses apóstolos foram os 12 apóstolos, você vai ver que os evangelistas foram Mateus, Marcos, Lucas, teve até Timóteo, alguns foram. E se você leu na concordância do tempo verbal, ali naquele momento que ele escreve, ele já escreveu no passado. Ele mesmo concedeu. Ou seja, lá 2000 anos atrás, mais ou menos, foi no passado. Então, ele estava se referindo àqueles que veio antes, lá do sacerdócio judaico. Então, os pastores, no caso, foi Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que foi pastor. Então, esses pastores eram pastores de animais mesmo, não pastores como hoje. Tanto que na história judaica, você vê que os sacerdotes eram líderes, eram os guias do povo. Os sacerdotes fariseus. E depois, quando Roma se apropriou da cultura deles, misturando com o mitraísmo, com todo outro tipo de religião, você pode ver que mais de 1.200 anos não existia pastor na Igreja Católica. E o Novo Testamento, ele traz que Paulo e Silas, eles estabeleciam presbíteros na igreja. Assim, a Bíblia não tem respaldo para ter pastor nos dias de hoje. Esse versículo é o único que eles usam. Agora, ô Chagas, eu vou pedir para você ler até o versículo 15, para você ver o que significa essa passagem. Do 11 ao 15. Do 11 ao 15. Versículo 12 agora. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado. Não, pode ler ele de novo, que ele é o mais importante aí. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela a artimanha dos homens, pela astúcia com que induzam ao erro.
versículo de número 15. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí, meu microfone tinha parado. Então, aí a própria Bíblia, que nem eu não quero entrar no conceito se é real ou não, se é história, eu não quero entrar nesse conceito aqui, mas é como ele é um pastor, ele acredita que toda história, então, é real. Então, assim, indo para o lado dele, assim, da igreja e no que eles mesmos acreditam, a Bíblia, nem a Bíblia dá respaldo para ter pastor, porque ali ela fala que eles foram dados com o aperfeiçoamento da igreja até que veio Cristo. Porque aí agora ele é o guia. Não tem mais guias como pastores, como os líderes antes, que eram os fariseus. Não tem esses tipos de guia mais. Então, a igreja era erguida, era estabelecido presbíteros, que na tradução, na verdade, é ancião. Presbítero e ancião é a mesma palavra, só que presbítero é transliterado, enquanto ancião é a tradução. Então, era erguido alguns anciões, alguns homens velhos que eram para cuidar da cultura, da tradição do povo naquela época. E não tem nada de pastor, de guia, nada dessas coisas. Entendeu? Então, sim, apareceu, na verdade, o primeiro pastor, se eu não me engano, foi em 1538, mais ou menos. O nome dele foi Richard Fitz, ele foi elegido o primeiro pastor da história. Isso depois da morte de Martinho Lutero. Então, assim, durante o tempo da Igreja Católica e até mesmo lá o reinado dos judeus, lá os fariseus, não existiu esse tipo de pastor que nós vemos nos dias de hoje. E assim, é claro que é mudança de cultura, de interpretação, é mudança de várias coisas, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Agora fica o desafio aí para o pastor mostrar algum outro respaldo que respalde os pastores nos dias de hoje. Além do que, Denis, você falou uma coisa muito certa aí. Você falou no fator cultural. Quando nós olhamos para uma leitura dessa e o discurso da leitura, percebemos que eles estão tratando de um contexto cultural de um povo. Isso não é para ser disseminado para os demais povos. Ele está falando daquela cultura específica. Porque você sabe bem, Denis, que na época do primeiro século, mesmo antes da era comum, e até o terceiro século, você tinha ali uma grande gama de seitas que cada um pregava a sua cultura. Você entendeu? Então, era um fator cultural. Não é uma coisa espiritual, como os pastores pregam hoje, dizendo que tudo isso é espiritual. Não. O que a Bíblia relata é uma história de uma cultura, a cultura de um povo. E isso não seria para nós, cara, que eu até brinquei com o Chagas no início, que Chagas é um cara judeu, né? Que apesar da barba, né, que você também já está chegando aí, viu, Denis? Ó. Então, nós não somos judeus, cara, nós temos uma outra cultura. Mas as pessoas não entendem isso, cara. Não entendem que Bíblia é um fator cultural e nunca foi espiritual. Foi transformado em espiritual, porque as pessoas fizeram disso uma religião, o qual acredita que é um elo com um eterno, com uma divindade superior. Mas ela não era para isso, cara. O Velho Testamento mesmo prova que não era isso. Não tinha um objetivo de uma ligação, e sim de manter o povo naquela cultura. O povo judeu tinha que se manter na cultura a qual Abraão trouxe para eles, para Canaã. Mas o pessoal transformou isso em uma religião, o qual eu mostrei aqui ainda agora, que vem matando pessoas e pessoas ao decorrer da história para se manter vivo, cara. A religião se manter viva. É verdade, Armando. É tudo cultural, né? Na verdade, eles criaram um Deus segundo a cultura deles. E foi, na verdade, a apropriação de os povos que dominavam o povo judeu se apropriavam da cultura deles e misturavam com os seus deuses também. Assim foi criando essas várias histórias que vêm até hoje.
O pastor Marcos disse que ele está orando e jejuando para que Jesus já falou com ele que vai dar vitória. O doutor Marcos, aproveita, fala aí com Jesus aí, que um rapaz aqui da cidade que eu moro aqui, ele desapareceu essa semana e os familiares estão procurando ele. Ninguém conseguiu, a polícia não localizou ainda, já que o senhor tem uma intimidade muito grande, conversa diretamente aí, se o senhor pode ajudar aí no encontrar o rapaz. Se possível, a gente fica agradecido, que a família está muito triste com o desaparecimento dele. Bom, eu só queria que ele mostrasse aí uma passagem, né? Um versículo só, uma única passagem. Mas, enfim, né? Eu sei que não vai. Ô, Denis, se a gente virar à noite aqui nessa live, ele não mostra nem um versículo, nem uma passagem em relação a isso. Porque não tem, cara, não tem a comprovação. Nós, apesar de sermos ateus, que não acreditamos, o que é que nós gostamos de fazer é provar, mostrar dentro da Bíblia um versículo que tem exatamente aquilo que nós estamos falando. Aquela pergunta que o Armando fez lá no começo. Deixa eu colocar mudo aqui o áudio do Dani, que ele fica picotando. Aí, quando você for falar, eu abro, tá bom? Então, ele não respondeu nada em relação àquela passagem que o Armando perguntou para ele, se era a palavra de Deus, se Deus aprovava aquilo, que foi que Deus permitiu colocar aquela passagem. Mais uma também ele não vai responder, porque não existem nenhum respaldo dentro da Bíblia em relação a isso, e o que ele falou é aquela resposta lá, é o Espírito Santo quem revela, ou o Espírito Santo quem escolhe a pessoa para ser um pastor. E aonde é que está o Espírito Santo numa hora dessa? Será que ele está dormindo? Ou ele tomou uma cachaça forte e se embebedou por causa que o Ceará ganhou? E aí? A realidade não tem como provar ou mostrar. Ele não vai mostrar. Denis. Pois é a palavra, né? Só a palavra dele que vai contar. Denis, sim, eu mando um versículo, você vai distorcer com seus amigos. Manda o versículo aí, pastor, pelo menos para nós avaliar. Cuida. Denis, ficou mudo, não tô te ouvindo. Tá mudo, tá mudo. Eu acho que tu colocou alguma coisa aí, um fone. Deixa eu tirar aqui. Abriu. Não, abriu. Voltou. Foi? Foi. Eu coloquei o... Mas tá bom assim, então. Pronto, parece então, até que melhorou também agora. É só ele mandar. Pois é. Estou esperando aqui aguardando. Isso é desculpa, né? Todos eles falam que a gente distorce. Mas você leu ali, você distorceu alguma coisa? Ou você leu tudo ali como está escrito? É bem pensado, né, Denis? Você falou aí. Porque quando nós falamos, nós lemos um versículo e nos contrapomos contra ele, nós não tiramos o versículo do contexto, nós lemos o que está escrito. É só o que está escrito, cara. Que nem aquele versículo que a gente pediu para o Chagas ler. A gente não leu outra coisa, só o que estava escrito. Não foi eu que escrevi a Bíblia, não foi vocês que escreveram a Bíblia. Então eu não tenho culpa daquilo que está escrito ali. Você também não tem culpa. É só pedir para que dê o respaldo, ué. Por que está escrito ali? Se é uma coisa tão absurda. Então, explica, né? Vai contra o que eles ensinam, aí eles falam que é a gente que está distorcendo, mas não é o que está escrito. Quando eu escuto o Ronaldo diz, pessoal, não fique aborrecido comigo, porque a Bíblia não foi eu que escrevi a Bíblia, ela não foi escrita em português nem no século XXI. Ela não foi escrita no sábado passado. Deus não jogou ela de cima para cá para me pegar ela aqui, não. Então, eu não tenho culpa do que está escrito na Bíblia, eu só estou lendo a Bíblia. Você entendeu? As pessoas precisam entender isso. Como o áudio do Denis ele fica um pouco dando aquele eco, né, Armando?
Aí eu vou ver se eu desligo ele aqui. Aí quando o Denis for falar, aí eu já ativo de novo aqui para não ficar picotando aqui o áudio, como diz. Pode colocar ele para falar. Cuida, o Denis Denis. fala muito, fala bem. Manda. Não, mas por enquanto pode falando que é isso mesmo. Não é nem só o pastor, não. É vários. São todos eles. Quando a gente lê uma coisa que vai contra o que eles ensinam, eles falam que é a gente que está distorcendo. Sempre é assim. Se nós estamos distorcendo, Denis, é bem entendido isso. Se estamos distorcendo é porque está torcido alguma coisa. É nós que estamos distorcendo mesmo, porque está torcido. O que ele fala está torcido, está fora da realidade. E quando nós entramos, nós estamos distorcendo mesmo. Estamos abrindo o leque para que todos possam entender. Entendeu? Aí ele pega, quando a gente fala de... Eles puxam o assunto que nós vamos para o inferno, a gente pede para ele provar esse inferno que nós vamos. Eles não provam. Porque a Bíblia não dá esse respaldo de inferno, cara. Então, a gente está distorcendo mesmo. Distorcendo o que eles vêm torcendo há séculos para colocar na garganta das pessoas, fazendo com que as pessoas engulam o que eles acreditam ser verdade, cara, e que não é verdade. Mas um grande... Pode falar, Chagas. Parece que o pastor mandou aqui mais uma falácia dele, ó. Pastor Marcos falando, Chagas e Armando, Denis, eu nasci no Evangelho. Eu tenho uma história. Eu sou um homem formado. Você está perdendo. Você está pensando que está falando com alguém analfabético? E agora? Não, eu vou falar com ele. Era tão bom que o pastor Marcos entrasse aqui para nos ensinar, né? Mas ele é covarde. Pode ser um homem formado, mas é covarde. Uma formação, doutor Marcos, uma formação secular não quer dizer que o senhor tenha conhecimento dentro do assunto que nós estamos falando. O senhor pode ser muito bom em engenharia, o senhor é um engenheiro, é um homem formado, é um doutor, mas o senhor chegar e dizer para nós que nós estamos errados, o senhor tem que provar que estamos errados. Não é o senhor dizer para nós que o senhor tem uma formação, que o senhor é um homem culto, que o senhor é um doutor, que o senhor cresceu dentro do Evangelho. Então, mostre para nós as nossas dúvidas, aquilo que nós discordamos, mostre para nós onde que está o erro, em nós. Porque o senhor falar que é doutor, para a gente não vai resolver muito, né? Porque isso nós já sabemos que é. Que o senhor é um engenheiro, nós já sabemos que é um engenheiro. Agora, o que nós não sabemos é que o senhor, que diz que isso aqui é a palavra de Deus, possa nos explicar o conteúdo que tem dentro dele. Se o senhor é um homem que tem o conhecimento, nos explique isso que nós estamos colocando em pauta nesse discurso nosso. Simples, nós não estamos aqui para ofender, para brigar com o senhor, ou discordar, ou chamar o senhor de burro. Não. Negativo. Aqui os leigos somos nós. O senhor, aqui, só para o senhor saber, os homens sem cultura é eu, Chagas e o Denis. O senhor é formado. Levanta um pouco mais, Denis. Abre a câmera dele, Chagas. Abre a câmera dele, Chagas. Peraí, deixa eu Abre a câmera dele. Vai. Eu me formei em teologia e o outro é aconselhamento pastoral pelo Betel Brasileiro. Que, já há alguns anos atrás. Então, assim, um pouquinho de conhecimento eu tenho. Já estudei também de história, um pouquinho de grego, hebraico, assim, não para falar, mas só para saber o significado das palavras. Então, aqui, E fora alguns outros em outras áreas. Um pouquinho, assim, pus o pezinho em arqueologia. Mas, enfim, nada que, assim, eu me tornei um expert. Não, é a mesma coisa que muitos que procuram saber aí sabem também. Então, assim, um pouquinho eu sei também. Muito bom. O doutor falando aí de formação... Não, é porque o pastor falou que se for... É que às vezes ele imagina que só ele estudou. Não, a gente chegou nesse estado de conhecimento nosso porque também estudamos.
A gente passou a estudar também, vimos muitos erros, e aí começamos a ir a fundo, e não aceitar mais esses erros. Denis, eu posso dizer para você e para o Armando, e para todos que estão aqui na live, eu não tenho estudo. Eu sou um cara que vim do interior, não tive estudo. Hoje, o que eu estou aprendendo um pouco, eu aprendo com o Armando, eu aprendo com outras pessoas, certo? Mas eu não tenho estudo, mas eu tenho um pouco de conhecimento, racionalidade, e eu entendo exatamente sobre isso. E o que o pastor Marcos está fazendo, ele como um cara estudado, e está com quase 2 horas na nossa live, e a gente desafiando ele aqui para nos ensinar, para nos ajudar a tirar essas dúvidas, sancionar essas dúvidas, ele não faz isso, entendeu? Não tem coragem, fica só mandando mensagenzinha ali, dizendo que é alguma coisa, até você me provar que você é alguma coisa, o doutor Marcos, pastor Marcos, e eu vou dizer para você que você não é nada. Me provar em termos disso aqui. Provar em relação da sua profissão, como doutor em engenharia, a gente sabe que você é porque nós sabemos disso, mas você me provar alguma coisa em relação à Bíblia, precisa que você nos prove mostrando, certo? A sua realidade. Mas, por enquanto, é apenas falácia. Você não tem nada, você não é nada, se não o Espírito Santo de Deus lhe revelar. Que o Espírito Santo de Deus, na realidade, não revela nada. Ele não faz nada. Isso é apenas ilusão que tem dentro da sua cabeça. Você acha que se o Espírito Santo fosse real e fosse verdade, o Chagas Bezerra já tinha morrido de tanto blasfemar contra ele? Porque o que está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 29, não vale? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é réu de condenação? Será que eu já estou condenado? E por que o Espírito Santo não me mata? Porque o Espírito Santo é uma farsa, foi criado, não é real. Vai, Armando. Cara, e ele, quando ele falou aí que o problema é o nosso erro de estar blasfemando contra Deus, aí eu pergunto para ele, de qual Deus o doutor Marcos está falando? Porque o Denis conhece muito. Denis, eu fiquei feliz agora que você disse que é um teólogo. Então, do que eu vou falar, você sabe muito bem. Quando surgiu o Deus de Israel, outros deuses já existiam. Porque outros povos já existiam. Então, outras crenças e culturas já existiam. Aí o pastor Marcos, que conhece o Deus de Israel, diz que o Deus dele é o Deus que criou todas as coisas. Eu pergunto para o doutor Marcos, por que esse Deus que criou todas as coisas chegou depois dos outros deuses que não criou nada? Quem é o seu Deus, doutor Marcos? Porque lá, os outros povos, os deuses dele têm um nome. Quando alguém falava de Brahma, sabia que estava falando do Deus Brahma, o Deus ali daquele povo. Quando falava de Shivas, sabia que era o Shivas, o Deus daquele povo. Mas quando fala o Deus do judeu, de quem que estamos falando? Só de um Deus de judeu? Do judeu? Entendeu, doutor Marcos? Aí você fala assim, você está blasfemando de Deus. E olha, doutor Marcos, a palavra Deus é apenas um adjetivo para força, poder. Não é um ser. Nunca foi um ser, tá? Então o senhor conhece muito bem, o senhor sabe disso. Sou disso agora que é doutor, é estudado, cresceu dentro de um berço evangélico.